Sua operação travou por causa de uma certidão fiscal? Você está prestes a fechar um contrato vital, entrar numa licitação estratégica ou captar um recurso importante, e de repente, o portal do governo exibe a mensagem pendência fiscal. A certidão negativa, que deveria ser um mero protocolo, é negada. O resultado imediato? Contratos em risco, crédito congelado, fornecedores desconfiados e a máquina da sua empresa, que deveria estar acelerando, simplesmente para. Este não é um problema burocrático, é um bloqueio operacional crítico. E o maior erro que muitos empresários cometem é pensar que a solução é simples, como apresentar um seguro garantia qualquer, ou pior, paralisar e esperar o pior. A verdade é que existe um caminho jurídico claro, um mapa estratégico para manter sua empresa em movimento, mesmo com débitos em discussão. E neste vídeo, eu vou te entregar esse mapa, passo a passo, de forma objetiva e fundamentada. Fique comigo. Primeiramente, precisamos alinhar a linguagem. No mundo dos negócios, velocidade é tudo, e entender o documento certo para cada situação é o primeiro passo para destravar o jogo. Falamos de duas siglas cruciais, CND e CPD. Dominá-las é fundamental. A CND, ou Certidão Negativa de Débitos, é o seu atestado de nada consta. É o cenário ideal, o sinal verde absoluto. Ela diz ao mercado, esta empresa não possui nenhuma pendência tributária exigível em seu nome. Simples, direto. É o que todo contrato de financiamento ou edital de licitação pede como primeira opção. Agora, o cenário mais comum e complexo, a CPD, ou Certidão Positiva com efeitos de negativa. O nome parece um contrassenso, mas é aqui que reside a estratégia. Positiva porque, sim, o sistema reconhece que existe um débito em nome da sua empresa. Contudo, ela tem efeitos de negativa porque a lei determina que, para todos os fins práticos, essa certidão deve ser tratada como se fosse uma negativa. Ela é a prova de que, embora exista uma discussão ou uma pendência, a sua exigibilidade está legalmente suspensa, ou o débito já está devidamente garantido dentro de um processo de execução fiscal. Para o seu cliente, para o banco, para o órgão público, a CPD tem o mesmo valor da CND, sua empresa está regular. É o sinal amarelo que funciona como verde. Entender essa distinção é a diferença entre paralisia e ação. Para navegar neste terreno, nosso guia principal é o Código Tributário Nacional, o CTN. Ele não é um livro para advogados, é um manual de regras do jogo para empresários. 3 artigos são a nossa bússola, 205, 206 e 151. O artigo 205 do Código Tributário Nacional é a base da CND. Ele estabelece que a certidão negativa é a prova de quitação. É a regra do jogo limpo, sem pendências. O artigo 206 do mesmo código é o que dá vida à CPD. Ele é categórico, a certidão positiva com efeitos de negativa será emitida sempre que houver débitos com a exigibilidade suspensa, ou quando uma execução fiscal já estiver em andamento com uma penhora efetivada. Pense nele como a regra que permite que você continue jogando mesmo com uma falta marcada, desde que a situação esteja sob controle. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. O que exatamente suspende a exigibilidade de um débito? A resposta está no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Este artigo é um checklist. Ele apresenta uma lista taxativa, ou seja, são apenas aquelas as hipóteses, e nenhuma outra, que colocam o débito em stand-by. É o que eu chamo de menu de pausas táticas no jogo fiscal. Vamos analisar cada uma dessas 6 ferramentas do artigo 151 do Código Tributário Nacional, traduzindo do juridiquês para a linguagem de negócios. Cada uma tem seu custo, seu tempo e seu impacto no seu fluxo de caixa. Primeira ferramenta, moratória. Pense na moratória como um recall convocado pelo governo. Em situações de calamidade pública ou crise econômica severa, o próprio ente federativo, União, Estado ou município, pode, por lei, prorrogar o prazo de pagamento para todos ou para um grupo específico de contribuintes. É uma medida rara, coletiva, e você não a controla. É mais uma eventualidade a ser monitorada do que uma estratégia ativa. Segunda e mais poderosa ferramenta, o depósito do montante integral. Esta é a opção força total. Você deposita em uma conta judicial o valor integral do débito que está discutindo, incluindo juros e multas. O efeito é imediato e automático, a exigibilidade fica suspensa por direito. É como dizer ao fisco, o dinheiro está aqui, reservado. Agora, vamos discutir se eu realmente devo pagar. A grande vantagem é a certeza da suspensão. A desvantagem é o impacto direto e pesado no seu fluxo de caixa. É uma decisão puramente financeira e estratégica. Terceira ferramenta, reclamações e recursos administrativos. Esta é a sua primeira linha de defesa.
Quando você recebe uma autuação fiscal, tem o direito de apresentar uma defesa e, se negada, recursos na esfera administrativa. A simples apresentação da sua defesa ou recurso, dentro do prazo legal, já suspende a exigibilidade do débito até que uma decisão final seja tomada no âmbito administrativo. É uma ferramenta com custo processual relativamente baixo, mas que pode levar anos para ser concluída. Durante todo esse tempo, a exigibilidade fica suspensa, e você tem direito a CPD. Quarta ferramenta, liminar em mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito acelerado, um atalho jurídico para proteger um direito claro e evidente que está sendo violado. Se a cobrança do tributo é flagrantemente ilegal, por um vício de forma, uma inconstitucionalidade já reconhecida, você pode pedir ao juiz uma decisão liminar, ou seja, uma ordem provisória e imediata, para suspender a exigibilidade. Esta é uma ferramenta cirúrgica, que exige prova pré-constituída e uma tese jurídica muito sólida. Quinta ferramenta, tutela de urgência em outras ações. Similar a liminar, mas aplicável a ações judiciais comuns, como uma ação anulatória. Aqui, além de demonstrar a plausibilidade do seu direito, o fumus boni iuris, você precisa provar o risco de dano irreparável se tiver que esperar até o final do processo, o periculum in mora. É aqui que entram os contratos que você está perdendo, a licitação que vai fechar. Você mostra ao juiz que a demora em suspender a cobrança está quebrando a sua empresa. Comprovando esses dois requisitos, o juiz pode conceder uma tutela de urgência para suspender a exigibilidade. Sexta e última ferramenta, o parcelamento. Esta é, talvez, a ferramenta mais utilizada. Se você reconhece o débito mas não consegue quitá-lo de uma vez, pode aderir a um programa de parcelamento. A partir do momento em que o parcelamento é formalizado e a primeira parcela é paga, a exigibilidade do débito fica suspensa. Enquanto você mantiver as parcelas em dia, terá direito a CPD, permitindo que a operação continue rodando enquanto você regulariza o passivo. Ok, entendemos as ferramentas. Agora, como montar o plano de ação? Aqui entra um ponto crucial que gera muita confusão, a diferença entre suspender a exigibilidade e garantir a execução. Vamos falar sobre seguro-garantia e fiança bancária. Muitos acreditam que contratar um seguro-garantia para o débito total, por si só, já suspende a exigibilidade e garante a CPD. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é pacífica em dizer, não. Fora de uma execução fiscal, o seguro ou a fiança não estão na lista do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, para que servem? Eles são instrumentos para garantir uma execução fiscal que já foi ajuizada. Quando a Fazenda Pública entra com a ação de execução, a lei exige uma garantia. A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 9º, e o Código de Processo Civil, no artigo 835, parágrafo 2º, equiparam o seguro-garantia e a fiança bancária a dinheiro para fins de penhora. Uma vez que a garantia é apresentada e aceita no processo, a execução está garantida. E com a execução garantida, o artigo 206 do Código Tributário Nacional autoriza a emissão da CPD. Portanto, a sequência lógica é: primeiro, a existência de uma execução fiscal. Segundo, a apresentação de uma garantia válida, seguro, fiança ou a própria penhora de bens. Terceiro, o direito à CPD. Agora, como conseguir a suspensão de forma rápida através de uma medida judicial? Uma liminar ou tutela de urgência bem-sucedida não se baseia em sorte, mas em provas robustas. Você precisa construir um dossiê. Primeiro, a prova da urgência empresarial. Junte o edital de licitação que você vai perder, o contrato que exige a certidão, a carta do banco negando o crédito. Mostre o dano real e iminente. Segundo, a prova da plausibilidade do direito. Apresente uma tese jurídica clara, amparada em lei e em decisões judiciais anteriores, jurisprudência, que favoreçam seu caso. Terceiro, a prova da sua boa-fé. Demonstre seu histórico de bom pagador, tentativas de regularização administrativa, qualquer coisa que mostre que você não é um devedor contumaz, mas um empresário buscando resolver uma disputa legítima. Com a suspensão garantida ou a execução devidamente penhorada, o próximo passo é operacional. O pedido da certidão é feito online, nos portais da Receita Federal, ECAC, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Regularize, ou dos fiscos estaduais e municipais. É crucial que, ao fazer o pedido, você selecione a opção correta, certidão positiva com efeitos de negativa. Em seguida, anexe os documentos que comprovam seu direito, a decisão liminar, o comprovante de depósito, o termo de parcelamento ativo, ou o termo de penhora aceite da garantia na execução. E se, mesmo com tudo certo, o sistema ou a autoridade negar a emissão? Existe um plano B jurídico, um mandado de segurança específico para forçar a expedição da certidão.
O objetivo dessa ação não é discutir o mérito do débito, mas sim provar que você cumpre os requisitos dos artigos 205 ou 206 do Código Tributário Nacional e que a recusa da autoridade é um ato ilegal. Conseguir a certidão não é o fim da linha, é o começo da manutenção. A regularidade fiscal é dinâmica. Uma certidão federal, por exemplo, tem validade de 180 dias. Você precisa de um processo interno para monitorar os prazos e renová-las. Se a sua regularidade depende de uma liminar, monitore o andamento do processo. Se depende de um parcelamento, o pagamento tem que ser religioso, um atraso pode derrubar o acordo e a sua certidão. Se depende de um seguro-garantia, a apólice tem que ser renovada antes do vencimento. E, crucialmente, monitore o surgimento de novos débitos não relacionados à discussão principal, pois uma nova pendência pode bloquear a renovação da certidão. A gestão da regularidade fiscal deve ser parte da sua rotina de compliance. A tese central que você, empresário, precisa internalizar é esta: a legislação tributária brasileira, apesar de complexa, oferece mecanismos claros para que sua empresa possa discutir débitos de forma legítima sem que isso signifique a paralisação das suas atividades. A certidão positiva com efeitos de negativa, amparada pelos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, é o principal instrumento para garantir essa continuidade operacional. Em resumo, se sua empresa foi autuada ou inscrita em dívida ativa, o primeiro passo é diagnosticar. Você tem base para suspender a exigibilidade via uma das 6 ferramentas do artigo 151 do Código Tributário Nacional? Se sim, o caminho é buscar essa suspensão e pedir a CPDEM. Se o débito já virou uma execução fiscal, o caminho é garantir o juízo com penhora, fiança ou seguro-garantia, para então pedir a CPDEM. Avalie sempre o custo-benefício de cada rota. O depósito impacta o caixa, a liminar exige uma tese forte, o parcelamento implica em reconhecer o débito. A decisão correta nasce da integração entre o planejamento jurídico, o tributário e o financeiro. É fundamental reforçar que este conteúdo tem caráter estritamente informativo e educacional, em plena conformidade com o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele oferece um framework estratégico, mas não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada empresa possui um histórico fiscal, um fluxo de caixa e um cronograma de contratos únicos, e a estratégia ideal só pode ser definida após uma análise técnica aprofundada do seu caso concreto. Agora, eu gostaria de abrir o debate. Quais desafios você já enfrentou com a emissão de certidões? Você já utilizou alguma dessas estratégias? Deixe suas dúvidas gerais e sugestões de temas nos comentários abaixo. O objetivo deste canal é construir um hub de conhecimento estratégico contínuo para empresários. Se essa abordagem aprofundada e direto ao ponto agrega valor à sua gestão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, e se você precisa aplicar este framework ao DNA específico da sua empresa, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo.